pingo de história, aliás, são pingos. O primeiro deles que eu vou trabalhar é Guerra dos 100 Anos. Guerra dos 100 Anos, que não durou 100 anos, 116 anos. E também não foi de forma contínua. Havia guerra, parava um tempão. Um pouquinho antes de terminar já estava parada a guerra há 30 anos. Entre a Inglaterra e a França. A Inglaterra e a França reivindicavam um direito sobre os tronos por uma questão hereditária. E também reivindicavam a riqueza, principalmente da França. Tinham regiões que estavam já desenvolvidas e a Inglaterra queria essas regiões. O que fez a diferença é que a Inglaterra perdeu e desenvolveu o arco galês, que tirava uma seta a 100 metros de distância. Então, os franceses que gostavam de lutar a cavalo se tornavam alvos fáceis e acabaram, perdendo a guerra. Outro pingo da história interessante são sobre os judeus, povo perseguido, inclusive durante a Idade Média. Tinha os pogroms, massacre de judeus. Eles tinham que fazer atividades que fossem fáceis à locomoção. Então, atividades financeiras eram as preferidas dos judeus. Não que eles eram maus, que queriam extorquir as pessoas, mas eram atividades que facilitavam a locomoção e fuga quando eram perseguidos. Eles se tornaram banqueiros. Tinha um banquinho. Aqui tem um banquinho. Aqui um banquinho. Eles iam para as feiras, trocavam, faziam câmbio, as moedas. Então, de que lugar você é? Tal lugar. Então, lá se usa essa moeda. Então, eu vou te dar tanto. Certo? Então, fazia a troca das moedas. Faziam câmbio e também emprestavam a juros, conhecido como usura, que a igreja proibia. Como assim? Quando você empresta o dinheiro, aquele dinheiro você deixa de aplicar, porque está nas mãos de outro. Então você cobra pelo tempo que a pessoa ficou com o seu dinheiro. O nome disso chama-se juros, ou, como se dizia na Idade Média, usura. E a igreja dizia: não, vocês não podem fazer isso, porque cobrar pelo tempo que alguém fica com o seu dinheiro é uma heresia, porque o tempo é de Deus e ninguém pode cobrar por uma coisa que pertence a Deus. Então, os judeus foram perseguidos por esse aspecto. Eles foram perseguidos de tal forma que muitos se convertiam, se transformavam em cristãos novos. E se convertessem, mas ainda continuassem a praticar o judaísmo, eles poderiam parar na fogueira. Certo? Então você teria que ser fiel à sua conversão. Esse pingo da história está se dissolvendo, mas ainda nós vamos nos encontrar com outros pingos para resfriar a sua cabeça e transmitir sabedoria.